Abra sua Bíblia comigo. Vamos nessa noite falar de um assunto importantíssimo, pouco falado e até mesmo ignorado em alguns momentos. Vamos fazer a leitura bíblica em Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 ao versículo 31. Vamos fazer a leitura da Santa Palavra de Deus. Esperamos que o Senhor possa nos alcançar nessa noite e nos fazer compreender aquilo que o Senhor Jesus falou e como nós devemos participar. Os irmãos aqui acharam? Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. A palavra de Deus vai dizer assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os seus dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas na porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi-se sepultado. E no Hades, ou Hades, como os irmãos quiserem, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, se quisermos passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua santa palavra e nós queremos nessa noite, juntos como igreja, nós que estamos aqui reunidos no templo, os irmãos que estão em suas casas acompanhando, os irmãos que estão dentro de um transporte acompanhando, aqueles que estão em outro país, em outra localidade, nós pedimos a Ti, nos deixe compreender, nos faça ser disponíveis ao Senhor e que possamos alcançar misericórdia, para que essa palavra transforme a nossa vida, o nosso coração e o nosso caráter. Eu te peço e eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, tome seu assento. Esse texto que nós lemos nessa noite, Jesus vai abrir uma cortina verdadeiramente. Jesus vai abrir a cortina dizendo: olha, existe a vida terrena e existe também a vida eterna. Esse texto deixa bem claro que todo ser humano, todo, independentemente de quem seja, depois da morte, ele passará a eternidade ou no céu
ou no inferno. Jesus deixa bem claro, depois da morte só tem dois caminhos, e eles se chamam paraíso e inferno, céu e inferno. E é um assunto que ninguém gosta de pregar, é um assunto que ninguém gosta de ouvir. É bem capaz que nós que aqui estamos, eu como o pastor, se pudesse não falaria, e se vocês pudessem também não escutariam. É um assunto que quem está aqui talvez diga: puxa vida, poderia ter ficado em casa hoje, está tão frio, a sensação está de -3, eu poderia ter ficado em casa. Talvez quem está online diga: eu não preciso ouvir isso hoje, eu vou assistir uma coisa mais animadora. Mas é bom entendermos que quando estamos lendo o texto, Jesus, ele diz que isso é importante, e esse assunto de inferno, ele tem se transformado em tabu. Ninguém quer falar mais, ninguém quer mais expressar o que Jesus falou. Algumas pessoas têm até raiva quando se fala de inferno. Alguns pastores, pela pressão, porque é bem verdade, irmãos, que tudo que nós falamos, nós queremos alguém para ouvir. Ninguém fala para o vento. Se chegasse aqui para pregar e não tivesse ninguém, geralmente não se prega. Se você vai em algum lugar falar alguma coisa e não tem ninguém para te ouvir, geralmente não se fala. E por pressão, muitos pastores estão tentando amenizar a mensagem que Jesus deixou referente ao inferno. Alguns até pararam de falar. Alguns já não querem mais pregar. E deixaram essa mensagem de lado, falando somente de amor. Porém, um amor sem compromisso, um amor sem responsabilidade. E eu quero deixar bem claro para os irmãos que estão aqui, você que está em casa: é claro que Cristo te ama, é claro que Ele morreu para te dar salvação, é claro que Ele é real e Ele está em todo o tempo disponível para perdoar todos os teus pecados. Só que nós não podemos se iludir e ficar preso a um amor sem ter compromisso, sem ter entendimento do que é ser um cristão. Nós vamos encontrar tanta dificuldade de se pregar sobre isso, que algumas igrejas já dizem que o inferno não existe. Existe linha teológica que vai ensinar que o inferno não existe, que morreu, acabou. Mas quando nós vamos ao texto bíblico, Jesus vai deixar bem claro que o inferno é uma realidade eterna. Abra sua Bíblia, por gentileza. Mateus capítulo de número 25. Eu quero que você abra comigo, e eu quero dividir com os irmãos nessa noite. Nós vamos primeiro entender algumas coisas, mas eu quero dizer para os irmãos que se nós não fizermos a coisa certa, no tempo certo, nada vai adiantar. Olha o que vai dizer Mateus 25 e o versículo 41. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. E respondendo, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus vai dizer: o fogo é eterno. Só que olha o que Jesus está dizendo: o inferno é preparado para os demônios e os seus anjos, não é preparado para nós, porque para nós tem preparado a salvação em Cristo Jesus. Nós temos a salvação disponível para nós, coisa que o diabo e os demônios não podem mais usufruir.
E quando nós vamos aqui no versículo 46, mais uma vez, lembre-se que Jesus diz: o fogo é eterno. E agora ele vai dizer: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aqui que entra um entendimento que temos que ter, que essa palavra eterno, que no grego é eônios, ela sempre traz a ideia de algo que é duradouro, não traz a ideia de algo que é momentâneo, que é transitório. Essa palavra eterno, tormento eterno, fogo eterno, nós vamos encontrar esta mesma palavra. Abra sua Bíblia, para que você entenda que essa eternidade do inferno é uma realidade. 1 Pedro, capítulo de número 5. Quando nós lemos o versículo de número 10, a palavra do Senhor nos diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Esta palavra eterna glória, eônios, é a mesma palavra usada para dizer lago de fogo eterno, tormento eterno. Então nós temos que entender que a realidade do inferno, ela existe e foi dita por Jesus, porque se não entendemos isso, ficamos à deriva, aceitando tudo o que se fala. Abra sua Bíblia também, para que você não fique com dúvidas. Romanos, quando a palavra de Deus nos diz, no capítulo 16, e no versículo de número 26, o texto bíblico nos diz assim: mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Esse Deus eterno é a mesma palavra. Então, quando a Bíblia fala do tormento eterno, usa-se uma palavra que conota, dá uma conotação de algo que vai existir para sempre. E se Deus é eterno, quer dizer que Deus existe para sempre. E se o tormento é eterno, enquanto houver Deus, haverá tormento no inferno. E nós precisamos, irmãos, urgente como cristãos, começar a aceitar Jesus 100%. Porque em muitos momentos nós aceitamos só o amor, o perdão, a misericórdia, o sacrifício. A mesma Bíblia que nós lemos, que diz que Ele morreu por todos, é aquela que diz que Ele voltará para julgar todos. A mesma Bíblia que diz que Ele é rico em misericórdia, diz que Ele aplicará um juízo sobre todos os que não creram. E nós estamos vivendo um tempo que os versículos de Jesus só são válidos quando agradam a minha pessoa. É por isso que falar de inferno no tempo que estamos é chato, não gera comoção, não gera entendimento. Mas João, escrevendo em 1 João capítulo 2, o versículo 6, ele diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Dizer que está em Cristo e andar diferente do que Cristo andou, é um cristianismo que pode estar te levando para um lugar que você não quer. Meus irmãos, um cristianismo que não olha para mim, para confrontar, pode ser que seja um cristianismo que não me levará aos céus.
Esse cristianismo, ele tem poder de me transformar, mas para eu ser transformado, eu preciso ser confrontado. E nós vivemos um tempo que não é legal falar disso. A sociedade tem transformado o inferno em um assunto transitório. Não precisa pensar nisso não. Nós já temos tantos problemas, para que pensar nisso? Para que fazer análise sobre isso? É tão comum o inferno, que quando nós estamos bravos com alguém, o que é que nós falamos? Vai para o inferno, sem ter noção nenhuma do que é inferno. Quando estamos com um dia tão difícil, alguém fala: como foi seu dia? Nós usamos a expressão: meu dia está sendo o inferno. O inferno se transformou em uma palavra de insatisfação, uma palavra de inquietação da alma. E isso tem entrado na nossa cabeça de tal forma que a sociedade vai introduzindo coisas para que a gente não fale mais sobre essa realidade do inferno. Mas eu quero convidar você, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler o que Jesus disse. Marcos capítulo 9. Olha o que vai dizer Jesus sobre essa questão. Marcos capítulo 9. Vamos ler os versículos 43 ao 48. Eu penso que é válido fazer essa leitura. Jesus diz assim: e se a tua mão, escute, e se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo, ele nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Nós estamos falando que isso são palavras de Jesus, e nós sabemos que quando algo é repetido 3 vezes, é porque está sendo algo importante, que devemos ter reflexão. E ele diz o seguinte: é melhor você perder tudo isso, do que você ir para o fogo que nunca se apaga, aonde o seu bicho não morre. E Jesus está fazendo uma ênfase, dizendo: isso tem importância. E de quem são essas palavras? É de Jesus. Não, mas eu não gosto dessas palavras de Jesus. Essas eu não quero para mim. Essas não me agradam. Essas eu não quero ler. É claro que Jesus está fazendo aqui o uso da ferramenta que a gente chama de hipérbole. Jesus está fazendo um exagero. Ele está dizendo: se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Mas ele está dizendo o seguinte: para de olhar o que está fazendo você pecar. Para de pôr a tua mão aonde está fazendo você pecar. Para de andar por caminhos que te fazem pecar. Porque é melhor perder aqui do que ser lançado no inferno. E nessa noite eu quero que os irmãos entendam que é uma realidade. O inferno não é um parque de diversão. Não tem como pregar sobre o inferno sem ficar triste. Não tem como pregar sobre o inferno com um sorriso no rosto. Porque é algo triste.
Porque o ser humano que for para o inferno, ele não vai porque Cristo o condenou, mas ele vai porque ele não aceitou a graça do Cristo que veio para livrar do inferno. E é triste ver muitos não querendo essa graça. E o texto que lemos, Jesus diz que havia um homem rico, que era vestido de linhas, roupas finas, podemos dizer, a última moda. E quando nós começamos a ler, a primeira coisa que nós temos que voltar a entender, porque no tempo que nós vivemos, meus irmãos, a única coisa que tira a nossa paz verdadeiramente, ou é uma doença que não tem cura, ou é o dinheiro. Enquanto se tem dinheiro, parece que a gente vai fazendo as coisas. Enquanto tem dinheiro, se eu estou triste, eu vou ao shopping fazer uma compra. Se eu estou triste, eu compro alguma coisa para me satisfazer. Se eu estou triste, eu faço uma viagem. Mas a Bíblia vai dizer, e Jesus vai dizer nesta parábola: cuidado, porque existe um perigo na riqueza, que as igrejas estão deixando de alertar, que os pastores estão deixando de alertar, não porque não entendem, mas com medo de perderem seguidores. Porque hoje os vídeos para Deus, eles são feitos para Deus, em nome de Deus, para agradar os homens, para que os homens curtam, para que os homens compartilhem, para que os homens sigam, para que os homens cliquem no sininho e façam acompanhamento, para que o YouTube possa pagar algum valor. Então, se eu faço um vídeo que não agrada a todos, então nós estamos partindo para um caminho difícil. Mas existe um perigo. Por que tanta gente estão dentro de situações difíceis? Por causa de dinheiro. Quantas pessoas perderam a família porque tinham que trabalhar? Era mais importante ganhar o dinheiro do que passar um tempo com o filho. Era mais importante ganhar o dinheiro do que passar um tempo com a família. Homens que não viram suas famílias, e quando chegaram, as famílias estavam destruídas. Existe um perigo, e Jesus está dizendo: olha, esse homem era rico. Mas o próprio Jesus falou algumas coisas que em momentos da vida nós ignoramos. Jesus disse o seguinte: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Lucas capítulo 18, do versículo 24 ao 25. Quem está falando isso é Cristo. Cristo está dizendo: é muito difícil. Só que eu e você somos melhor que Cristo, então nós podemos alterar o que ele está dizendo. Ele disse: é difícil para um rico entrar no reino dos céus, porque o rico fica apegado às coisas que ele tem. O próprio Jesus vai dizer também em Mateus 6, do 19 ao 21. Obrigado. Não acumuleis tesouro na terra, porque aonde tiver o vosso tesouro, também vai estar o seu coração. Isso são conselhos de Jesus sobre a ganância pelo dinheiro. Jesus também vai dizer em Lucas 16:13: é impossível você amar a Deus e amar a riqueza. É impossível você dizer que vai seguir Jesus e você amar a riqueza, porque ou você vai agradar um ou vai agradar o outro. E quantas pessoas, meus irmãos, estão deixando Deus por causa da riqueza? Quantas pessoas estão indo em direção contrária ao que Cristo disse por causa da riqueza? É mais valioso o patrimônio. E a Bíblia nos diz: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Perceba que é um assunto que não é legal. Perceba que ninguém quer mais falar disso hoje em dia. Quando nós vamos em Provérbios, Salomão vai dizer no capítulo 11, no versículo 4:
a sua riqueza não vai servir de nada no dia do juízo. A nossa riqueza, ela não vai servir de nada. Só que nós, como cristãos, deveríamos entender que existe a vida terrena, que Deus nos abençoa, Deus nos guarda, mas também existe a vida eterna, que vai ser a recompensa para aqueles que creram em Jesus. Só que a vida eterna, irmãos, está sumindo da nossa mente. Aos poucos estão tirando a noção que há vida eterna. Depois da morte não acabou. Só que nós estamos aqueles que pensam só hoje. Aí Paulo escrevendo a Timóteo, vamos ler 1 Timóteo, capítulo de número 6, sobre o perigo que há nas riquezas. Olha o que Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, capítulo 6, do versículo 9. Paulo diz o seguinte: mas os que querem ser ricos, eles caem em tentações, e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro, ele é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Existe um perigo. A Bíblia diz que quando nós almejamos dinheiro, nós ficamos sensíveis ao pecado, porque o dinheiro, ele traz uma falsa segurança. Olhe para você, quando está tudo bem na nossa vida financeira, a gente fica mais tranquilo ou não fica? Fica, sejamos sinceros. Se você olha seu saldo bancário e tem uma quantia, você fala: olha, rapaz, se eu ficar desempregado o ano todo, eu fico bem. Aquilo traz paz no seu coração. Nós temos tendência da nossa carne a se apegar àquilo que é carnal. Mas Paulo diz: olha, os que querem ser ricos, eles ficam fáceis para o pecado. Eles deixam de adorar a Deus. Eles deixam de se preocupar se os sonhos que eles estão tendo é de Deus ou não, porque eles têm dinheiro para realizar. O texto que nós lemos da parábola, que nós vamos entrar nele daqui a pouco, quando você vai no capítulo 16 e no versículo 14, que Jesus está falando essa parábola, se referindo aos fariseus. E Jesus diz o seguinte para ele, Lucas registra, dizendo: e os fariseus que eram avarentos. O que é avarento? Uma ganância pela riqueza, um amor pelo status quo, uma ganância em ter sempre mais, ainda que eu não precise, eu vou querer mais. Aí a Bíblia diz que eles ouviram todas as coisas que Jesus falava, e sabe o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles zombavam dele. Você deve conhecer alguém que zomba de Cristo, alguém que está bem. E a Bíblia vai deixar aqui um relato. Existia dois homens, um era rico, possuía muitos bens. O texto diz que as suas roupas eram de finas, era só marca, não tinha essa de comprar em promoção, era só lançamento. A Bíblia diz que a sua vida era contínua de festa, todo dia um banquete, todo dia uma festa. E diz que na porta daquele rico, lá na porta dele, existia um pobre, que era deixado, porque não andava, era deixado na sua porta, para mendigar, para pedir alguma coisa. E a Bíblia diz que ele desejava comer migalhas que caíam da mesa daquele rico. E a Bíblia chega a dizer que aquele pobre, ele tinha chagas, ele tinha enfermidades, tanto que os cachorros vinham para lamber as suas feridas.
E se nós fôssemos olhar esse texto e alguém dissesse, qual daquele pertence, qual daquele tem a bênção de Deus? Todos nós ia dizer, é claro que é o rico. É claro que o rico tem todas as bênçãos de Deus. É claro que Deus derramou sobre ele toda a graça, todo o poder, porque nós vivemos dentro de uma ótica humana. Mas Deus, Ele não se deixa escarnecer. Deus conhece coração. Não importa se tem veste limpa, aparentemente, não importa se tem poder aquisitivo, Deus olha o coração. E aí, meus irmãos, aparentemente o abençoado era o rico, e Lázaro era um imundo, um desprezível. Para o judeu ele era até um amaldiçoado. Era pecado, aquilo ali era resultado de pecado. Só que a Bíblia diz que chegou o que eu gosto de dizer, que é aquilo que iguala o ser humano, aquilo que chega na casa do rico, chega na casa do pobre, aquilo que mata velho, mata novo, é a morte. E a morte chegou, e quando a morte chegou naquela casa, a Bíblia diz que teve uma inversão. Perceba que Jesus faz questão de dizer que quando Lázaro morre, os anjos o levam para o seio de Abraão, mas quando o rico morre, a Bíblia registra que teve um funeral, teve um sepultamento, convidados, caixão de luxo, coroa, jornais, talvez homenagens. Não se iluda, os dias são maus. Poucos vão querer pregar o evangelho sem interesse, poucos vão querer dizer o que Jesus falou, poucos vão querer falar a Bíblia como ela é, mas não é por isso que ela deixou de ser o que ela é. Ainda que você e eu não pregue, ela continua sendo a palavra do Deus Todo-Poderoso. E o texto deixa bem claro, eram dois homens, um rico, um pobre. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia comigo, porque alguém olhando pode imaginar e falar assim, mas espera aí, então nós temos que ser pobres? Não é isso. Eu só vou ler um texto para que isso fique claro também. Aqui nós não estamos falando, Jesus não estava fazendo uma crítica ao dinheiro, ao que tinha recursos, e nem dizendo que nós deveríamos ser mendigos, não. Porque quando nós vamos em Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, olha o que ele diz para os que têm riqueza, olha o que ele vai dizer para aqueles que possuem riqueza. No capítulo 6, no versículo 17 ao 19, olha o que o apóstolo vai dizer: manda, dá uma ordem aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então não é pecado. Você ter o seu recurso não é pecado, só que a sua confiança não pode estar no seu saldo bancário, a sua confiança não deve estar no seu contrato de trabalho, a sua confiança deve estar no Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, porque se o saldo falhar, Deus não falhará. Se o contrato for encerrado, Deus não será encerrado. Por isso nessa noite, coloque diante de Deus a sua vida. E ele vai continuar dizendo que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ele está dizendo, sua riqueza pode ter, mas não seja avarento, dê a quem precisa, estenda a sua mão, não confie na sua riqueza. E é uma luta para mim e você não confiar na riqueza. E perceba que quando nós temos os recursos, uma coisa vai saindo de nós, que é a humildade, e vai entrando egoísmo.
Isso acontece em muitos locais, até onde se reúne as pessoas que são de Deus. Hoje precisa ter a igreja de quem é bem financeiramente e a igreja de quem é mal financeiramente. Dizem que não dá para misturar o público, porque tem igreja que tem que estar no bairro nobre, e se chegar alguém mal trajado, ele já é visto como alguém não bem-vindo. É preciso nessa noite ver o que Jesus está dizendo. O dinheiro não compra a salvação. Você pode comprar tudo o que quiser com dinheiro, mas Deus, Ele não está à venda, porque Ele veio para nos comprar. Ele é o Criador, Ele é o poderoso. E se nós não tivermos essa visão, nós não vamos entender o que fazer, quando fazer. Então entenda uma coisa: o inferno é uma realidade. A riqueza é um grande perigo. A riqueza é um grande perigo, mas ela não é condenável, porque o mal não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É quando você ama mais o dinheiro do que alguém que está passando fome. Abra sua Bíblia, por gentileza. E eu quero tratar com os irmãos hoje, dentro dessa parábola, quando Jesus diz desse homem e deste mendigo, que esse homem fez tudo certo na hora errada. Esse homem fez tudo certo na hora errada. E eu e você temos que aprender nessa noite que precisamos fazer a coisa certa na hora certa. Não adianta fazer a coisa certa na hora errada. Abra sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo de número 8. Versículos de número 5 a 7. Eclesiastes, capítulo de número 8. Os irmãos acharam? Olha o que vai dizer o versículo 5: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração sábio discernirá o tempo e o modo. Ele vai discernir o tempo e o modo. E ele continua dizendo: porque para todo propósito há tempo e há modo. O homem, quando casa, ele perde os modos de solteiro. Se ele não sabe o tempo e o modo, no tempo de solteiro, ele não age como solteiro, e no tempo de casado, ele começa a querer agir como solteiro. Aí ele vai ter problema. E nós vivemos um tempo que as pessoas não estão mais sabendo o tempo e o modo como se comportar. E nós temos que entender nessa noite que aqueles que são guiados por Deus, eles sabem o tempo e o modo. Quando nós vamos em João, no capítulo 4, Jesus vai dizer para aquela mulher: o tempo é agora, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. No mesmo evangelho de João, no capítulo de número 9, no versículo 4, Jesus fala: eu tenho que trabalhar enquanto é de dia, porque a noite vem. Nós precisamos nessa noite saber que existe a morte, e depois que passar, não tem mais o que fazer. Jesus vai nos dar uma parábola que quebra algumas religiões que dizem que os mortos voltam. Algumas religiões que dizem: o tio morreu e mandou um recado. Não manda. Não tem. Eu estou falando com cristão. Se você não é cristão, se você não aceita a Bíblia, ok, mas aquele que crê na Bíblia, ele precisa aceitar 100% a Bíblia. E Jesus deixa registrado que depois da morte acabou. Abra sua Bíblia para você entender isso, é importante falar disso. Hebreus capítulo de número 9.
O versículo é o 27. Olha o que diz o texto bíblico: e como aos homens está ordenado morrer uma vez. É isso que você está lendo aí? Depois disso vem o quê? O juízo. O salmista, quando escreve o Salmo 6,5, ele vai dizer: na sepultura, quem te louvará? Quem vai louvar a Deus na sepultura? Então, meu irmão, é tempo de adorar a Deus, é aqui. Quando se morre, não tem mais como consertar. Só que eu e você não sabemos quando vamos morrer. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Talvez não dê tempo de acabar a mensagem e algo aconteça. Mas se estamos em Cristo, não temos que temer a morte, porque sabemos que a morte nos transportará para os seios de Abraão. Mas se não estamos fazendo o que Cristo mandou, se não estamos fazendo o que é verdadeiro, no tempo certo, na hora certa, a Bíblia vai dizer que, olha lá, volta na parábola. Aquele homem era soberbo. Ele estava ali, via Lázaro, ignorava. Só que os dois morreram. E aí o cenário mudou. Aí a Bíblia diz que quando esse homem chega depois da morte, que ele passa a porta da morte, ele já está em tormento. O texto vai dizer que ele está em tormento. Sabe quem ele viu? Ele viu Lázaro. Ele via tanto Lázaro que ele conseguiu reconhecer. E ele falou: olha, é Lázaro e é Abraão. A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 4, no versículo de número 17: aquele pois que sabe fazer o bem e ele não faz, ele comete pecado. Se você pode fazer e não faz, você está pecando. Podemos falar: não, Deus está vendo. Deus ninguém engana. Agora não era mais hora de reconhecer Lázaro. Ele tinha que ter reconhecido Lázaro quando Lázaro estava na porta da casa dele. Aqui nós aprendemos que é o tempo de agir, é aqui. O tempo de fazer ações são aqui. No céu não precisa ajudar, no céu não precisa mais orar, no céu não precisa mais jejuar, no céu não precisa mais se santificar. E o texto vai dizer que ele pede que exista sobre ele a misericórdia. Abra sua Bíblia, por favor. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo 2, 4 nós já lemos. O versículo de número 13. Tiago, capítulo de número 4, versículo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 4, 13. Acharam? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. E a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Ele teve misericórdia de Lázaro? Ele não teve. Nós estamos vendo um homem fazendo e pedindo a coisa certa na hora errada. Ele está pedindo misericórdia no tempo que não dá mais. Meus irmãos, é hoje que temos que pedir misericórdia. É hoje que temos que se achegar ao trono da graça. Abra sua Bíblia por gentileza em Hebreus, capítulo 4 de Hebreus, o versículo de número 16. Acharam? Olha o que diz o texto: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia, e achar o quê? Graça, favor imerecido, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós estamos deixando o tempo passar, mas hoje é o tempo de se arrepender. Hoje é o tempo de estender as mãos e falar: eu preciso da tua misericórdia. Hoje é o tempo de ser uma nova criatura. Não adiantará quando passar.
Ele está intercedendo por ele. Ele tinha que interceder por ele enquanto ele estava vivo. Você e eu temos que orar, temos que pedir misericórdia agora. Irmãos, quando morrer, aí o negócio fica difícil. E a Bíblia diz que ele pede misericórdia. Mas tem uma palavra que Abraão vai dizer para ele, que eu penso que a maior dor do inferno é essa. Abraão diz: lembra-te. Lembra-te. Agora não tem mais o que fazer, mas se lembra de quantas vezes você teve oportunidade? De quantas vezes alguém falou de Cristo para você? Lembra-te de quantos cultos você participou sem abrir o teu coração. Lembra de quantas pessoas passaram no teu caminho e tu não falou de Cristo. Lembra-te, e isso é doloroso, isso é triste. E o homem, olhando para si, ele viu que não tinha mais o que fazer. É por isso que eu estou falando sobre você hoje, de fazer a coisa certa, na hora certa. Agora é tempo de ter fé. A fé não é quando está tudo bem, a fé é quando está tudo mal. E se tem uma crise no mundo, nós vamos ter fé que Deus vai cuidar de nós até na crise. É a hora é agora. A fé não é para quando eu morrer, a fé é enquanto eu estou vivo. Enquanto eu estou vivo, eu tenho que aplicar a fé em Cristo Jesus. E esse homem agora pediu misericórdia, reconheceu o mendigo, mas já era tarde, não adiantava mais. E aí a sua consciência está ativa. Isso é a maior loucura do inferno. Se nós aqui na terra, com probleminhas pequenos, às vezes não dormimos, a cabeça fica tu. Agora você pensa onde Cristo falou, um lugar de tormento eterno. Sabe o que é o tormento eterno? É se lembrando: puxa vida, aquele cara me falou de Jesus, aquela pessoa um dia me chamou para ir a um culto. Nossa, eu ignorei 100% as pessoas que estavam ao meu lado, eu não estendi a mão quando podia. Irmãos, tem uma coisa que eu e você sabe, eu e você sabe quando está errando, e isso nós sabemos, podemos não reconhecer, mas dentro de nós fica falando: errei. Só que o orgulho não deixa se arrepender. E a Bíblia vai dizer que quando ele viu que para ele não tinha mais o que fazer, ele se lembrou da família. Aí ele falou: pai Abraão, manda que Lázaro vá lá em casa, porque eu tenho 5 irmãos que está que nem eu, rico, cheio de dinheiro, veste roupa boa, anda de carro bom, vai em festa, vai para todo lugar, mas eles não podem vir para cá não. O tempo de pregar para os nossos parentes é agora. O tempo de interceder pelos nossos parentes não crentes é agora. O tempo de orar pelos nossos amigos é agora. O tempo de pedir salva quem eu amo é agora. O tempo de abrir a boca para pedir salvação é agora. Mas às vezes nós estamos deixando para lá. Nós estamos ignorando aqueles que estão indo em caminho do inferno, por causa do nosso ego. Porque às vezes nós não damos exemplo de crente, então não dá para pregar para o meu parente. Às vezes o meu parente não vai querer me ouvir, porque eu sou pior que ele às vezes. Mas nessa noite, em nome de Jesus, vamos alinhar o nosso pensamento, para que a gente possa fazer a coisa certa, no tempo certo. É tempo de orar, é tempo de pedir pelos nossos parentes, e falar: Senhor, salva eles, em nome de Jesus. Quando encontrar o seu parente, diga: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. A Bíblia diz que esse homem vai clamar e vai falar: pelo amor de Deus, salva o meu parente. Jesus, em Marcos 16:15, disse o seguinte: ide por todo mundo. Ele não mandou, isso vai para todos vocês que estão vendo em casa, em qualquer lugar, em qualquer dia que estiver vendo esse vídeo. Ele não mandou a igreja arrumar emprego para ninguém.
Ele não mandou a igreja arrumar casa, Ele não mandou a igreja fazer isso. Ele disse para a igreja: pregue o Evangelho. E a igreja está parando de pregar o Evangelho. Mas o que livra do inferno é o Evangelho. Aquele homem chegou lá e falou: pronto, agora esse negócio era verdadeiro? Eu pensei que não era verdadeiro. Eu pensei que esse negócio do inferno era só fantasia. Aí o texto diz que ele clama pelos irmãos. Aí Abraão diz: não tem como, tem um abismo aqui que separa. Você tem que fazer a coisa certa na hora certa. Depois que você morrer, nada pode te ajudar. Não há oração que alcance o morto, mas há oração que alcance todos que estão vivos. É por isso que ele está deixando um alerta. Jesus está deixando um alerta falando: abre os olhos, não se apega a dinheiro, não se apega a coisa financeira, não perde amizade por causa de dinheiro, não abandona filho e esposa por causa de dinheiro, não troca amizade por causa de dinheiro, não troca um culto por causa de um shopping, não troca um culto para ir para uma festa, não troca o Senhor por causa de um prazer carnal. Acorda nessa noite, há uma trombeta pronta para tocar, há uma trombeta pronta para soar. Oh, aleluia! Amanhã, oh, aleluias! 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 Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. O Espírito Santo está conosco nesta noite, o Espírito Santo fala conosco nesta noite. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, andarabás! Aleluias, oh, aleluias, oh, meu Deus, aleluia. É noite de entender. Não deixe para chorar quando não for mais tempo de chorar, não deixe para cuidar quando não for mais tempo de cuidar. E aí Abraão diz algo para ele. Abraão vai dizer para ele: eles têm Moisés e eles têm os profetas. Isso quer dizer, a Bíblia da época, nós temos a palavra, mas hoje ninguém quer ler a palavra, ninguém quer vir para culto de palavra, ficam buscando sinais e maravilhas, mas já está aqui o sinal e a maravilha que ele deixou, que muda o caráter, que muda a postura do homem. Mas estamos se transformando em crentes que querem revelações. Aqui está a revelação que o Pai deixou. E aí o homem fala: não, o senhor não está entendendo, o senhor não está entendendo, não é para eles ler, não. Eu quero que ele vá lá, porque se eles veem um morto, porque se eles veem um morto falando, eles vão crer e eles vão se arrepender. Quer dizer que ele sabia o que precisava ser feito para se ser salvo. Ele sabia que era preciso se arrepender. E tem muita gente que está nos vendo, que está assistindo o culto, que estamos aqui, que sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer, sabe que tem que se arrepender, mas não quer se arrepender. Mas em nome de Jesus nessa noite, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem de Jesus. Arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um seja perdoado no nome de Jesus. Eles queriam um sinal, falaram: não, manda lá um sinal. Paulo, quando escreve aos irmãos Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele fala: a fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O profeta Oséias escrevendo, ele falou: sabe por que o povo perece?
porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está perecendo porque falta conhecimento. Eles não querem mais ler, eles não querem ser mais instruídos, eles querem revelações. E aí, quando nós vamos no texto bíblico, nós vamos ver que o ser humano, quando está com o coração duro, um morto não faz ele crer. João 11, Jesus chega e ressuscita Lázaro. João 12, 10 e 11, a Bíblia diz que os sacerdotes tramam a morte de Lázaro e dizem: precisamos matar Lázaro, porque aonde Lázaro chega falando de Jesus, muita gente está crendo em Lázaro, em vez de se converter porque o morto ressuscitou. Então muitas vezes, meu irmão, o problema é o teu coração, e nós temos que aprender nessa noite que o Senhor nos chama a fazer a coisa certa, na hora certa, e a coisa certa hoje é se arrepender, a coisa certa hoje é seguir ao Senhor, a coisa certa hoje é abandonar a mentira, o engano, o roubo, a prostituição, o adultério. Hoje é o dia de se posicionar, para poder ter tempo de receber do Senhor. Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Hoje é o dia de tomar a decisão certa. Hoje é a hora de dizer: Senhor, eu vou clamar na hora certa, eu vou interceder na hora certa, eu vou receber a salvação na hora certa. E é hoje o dia de aceitar o Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Faça uma reflexão nessa noite. Faça uma análise no seu coração e comece a ver que hoje é o tempo de pregar, hoje é o tempo de sofrer, porque no céu a Bíblia diz, Apocalipse 21, 4, lá não há mais choro, lá Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, lá você não vai chorar, lá você não vai ter dor, lá é um gozo eterno, uma alegria eterna. Mas se aproxime de Cristo, porque esse rico tinha tudo do mundo, mas não tinha Cristo. E aquele homem não tinha nada do mundo, mas tinha Cristo. E quando a morte chegar, nós veremos a diferença do que serviu e do que não serviu ao Senhor. Então que Deus te abençoe.